Graça e paz, família. Podemos ver Jesus em 2 Reis. Abra a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo do 19 ao 22. Está escrito assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são mais, e a terra é estéril. Eliseu disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial, mesmo que dizia a fonte das águas. Saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Sabemos que a água é o principal alimento, é a principal necessidade do ser humano. No decorrer da história bíblica de Israel, a gente vê o povo ali cavando poço para ter água. Nem sempre que se cava um poço encontra água, é necessário encontrar no lugar certo. E muitas das vezes era Deus que abençoava o povo procurando água no lugar certo. E não era qualquer um que podia cavar um poço. Não era qualquer um que tinha água. Aquele ambiente, aquele local geográfico é meio escasso de água. Não é tão próspero como o Brasil, por exemplo, de água e de água potável. Então, Deus traz a figura da água como a maior necessidade do ser humano para mostrar figuradamente a maior necessidade do ser humano, espiritualmente, que é Deus, que é a presença de Deus. Porque sabemos que a ausência de Deus é morte, é miséria, é sofrimento, mas a presença de Deus é vida, é prosperidade, é felicidade. Simplesmente assim, vida com Deus, sem Deus, morte. Então, quando Deus traz a água como um exemplo, ele está mostrando ali a maior necessidade do ser humano. A necessidade de água, necessidade de Deus. Escassez de água, escassez de Deus, escassez de vida. Então Deus vai trabalhar muito com isso na Bíblia. E é aí que a gente vai ver Jesus. A gente vai ver Jesus aí. Preste bem atenção. Todo o ser humano tem sede pelo além, por algo que vai transcender, que vai além disso. Em Eclesiastes o autor fala sobre isso. No capítulo 3, versículo 11, o autor vai lhe dizer que Deus fez todas as coisas boas no seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem. E mesmo que o homem busque, ainda assim, ele não vai conhecer tudo da eternidade. Vai conhecer só em parte. Essa necessidade que Deus colocou no coração do ser humano é isso que todo ser humano tem e busca saciar com alguma coisa. Quando a pessoa busca saciar essa necessidade com outra coisa que não é Deus, ele nunca vai se saciar. Tem muitos que procuram saciar essa necessidade com bebida, com drogas, com farra, com pornografia, com conquistas de bens materiais, com acúmulo de dinheiro, com sucesso, com aplausos, diversas formas o ser humano tenta saciar essa necessidade, mas ainda assim não consegue. Quantos milionários ficam em depressão? Quantas pessoas que fazem sucesso e no meio da multidão estão sentindo solidão? Quantas pessoas fazem sexo com um montão de pessoas e ainda assim são tristes? Agora, pelo contrário, tem pessoas que não têm muito dinheiro, tem pessoas que não curtem essas farras, que vivem uma vida simples, mas tem Deus e é saciado. Para você ter noção, nós temos essa necessidade de Deus. Temos que entender isso e buscar saciar nele, pois só ele pode saciar essa falta que está em nós. Foi ele que colocou o desejo pela eternidade nos nossos corações. Então é só ele que pode saciar essa necessidade. Então ele trabalha usando a água como uma figura de maior necessidade do ser humano. Aqui nesse episódio de Eliseu, a água não era boa, ou seja, a água não era potável. O lugar era seco e não tinha vida.
A terra era escassa, significa que a terra não frutificava. Podia jogar semente, podia plantar, mas não germinava, não crescia e não dava fruto, porque a água não era boa nem para regar o solo. Nem para regar o solo. Em João capítulo 7, versículo do 37 ao 38, ali Jesus vai levantar e vai exclamar: quem tem sede, vinde a mim e bebei. Vamos lá ler exatamente como está. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem acredita em Jesus, como a palavra diz, no interior dele gera fé, gera esperança, gera segurança naquele que prometeu. Porque Jesus é uma promessa desde o Antigo Testamento. Se você voltar ao primeiro vídeo dessa série, você vai ver que eu mostro Jesus desde Gênesis. Então, li Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, não nessa ordem, mas foi esses 5 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, estamos em 2 Reis. Se Deus quiser, a gente vai até o último livro do Primeiro Testamento e a gente vai encontrar Jesus em todos esses livros. Essa é a principal chave, na verdade, é a única chave para você ler a Bíblia e entender. Não só entender, mas ter vida espiritual. Tem pessoas que lêem a Bíblia só para estudar ela. Tem pessoas que lêem a Bíblia só para investigar. Tem pessoas que lêem a Bíblia para criticar. Tem pessoas que lêem a Bíblia para ser mais sábio que as outras. Mas a verdadeira forma e a melhor forma de ler a Bíblia é ler a Bíblia procurando Jesus nela, procurando compreender quem é Jesus nela. Em João, Jesus disse, o apóstolo João começa dizendo assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era o verbo. Quando fala ele era o verbo, ele era a palavra. E a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis até Apocalipse. Quem lê procurando Jesus, dentro dele flui rios de água viva. Sabemos que o que flui de dentro de nós são as nossas palavras, são as nossas ações, as nossas atitudes que fluem do nosso coração. Quando a gente lê a Bíblia, crê em Jesus, como a Bíblia diz, do nosso coração jorra essa água, jorra essa fé, jorra essa esperança. Rios de água viva. O Espírito Santo em nós faz brotar de dentro de nós essa água viva. Um convite a essa água. Certa vez Isaías falou sobre aquele que tem sede. Aquele que tem sede vem de beber. Isaías capítulo 55, versículo do 1 ao 3. Abra comigo aí. 55, do 1 ao 3. Essa passagem aqui é maravilhosa. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprar sem dinheiro significa mostrar força de vontade, mostrar interesse. Se fala comprar, é uma moeda de troca. Comprar é com uma moeda de troca. Mas também fala sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e mel, ou coisas que sacia, coisas que é saudável. Por quê? Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que gasta o teu tempo e o teu esforço naquilo que não é pão? Por que você coloca a sua esperança? Por que você tenta buscar saciar a sua necessidade naquilo que não sacia? Aqui, ó, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Coloque o foco no lugar certo. Você que tem buscado até hoje saciar esse vazio, essa falta, essa necessidade no seu coração, nas farras,
nas bebidas, ou nas drogas, ou na prostituição, ou no acúmulo de bens, de dinheiro. Para e repensa. Isso não sacia. Busca Jesus. Creia em Jesus, como diz as Escrituras, e você vai ver essa necessidade saciada. Saciada de tal forma que vai jorrar como um rio. E quando esse rio jorra, esse rio também sacia as outras necessidades em volta. A sua família, os seus amigos, todos aqueles que convivem contigo no dia a dia, vai desfrutar desse rio que vai jorrar de dentro de você. Quando você crê em Jesus, da mesma forma que a Bíblia diz, que Ele é o Verbo de Deus, que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é aquele que foi castigado em nosso lugar para que a gente tivesse paz com Deus. Continuando. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitais com finos manjares. Aqui está enfatizando que o que Deus tem é bom, é como se fosse manjares, é como se fosse uma mesa posta de muita coisa boa para se comer, para se saciar, para se deleitar, para ser feliz. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Olha só, o que Deus está prometendo aqui é algo para a sua alma. O seu dinheiro não sacia a sua alma. O sexo não sacia a sua alma. A droga, a bebida, a farra não sacia a sua alma. Mas o que Deus está te oferecendo sacia. Isso você não compra com dinheiro. Você vai comprar com a sua decisão. Vai comprar na sua vida, no dia a dia, você decidir por Ele e mostrar na prática que realmente decidiu por Ele. Abrir mão de coisas erradas por Ele. Abrir mão de pecados por Ele. É assim que a gente mostra o interesse. Essa é a forma de conquistar. Essa é a moeda de troca. Porque convosco farei uma aliança perpétua. A perpétua é para a eternidade. Não tem fim. Essa é a aliança que Deus faz com a gente. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Um reino que não terá fim. Um reino que não terá fim. Vamos pular já lá para o final. Falamos sobre ver Jesus em 2 Reis. Vimos ali, por um ato profético, Eliseu com um prato e sal jogando na água que não tinha vida. Aquela água passou a ser água viva. Água para a vida, água que abençoa, água que gera vida. Agora, ali em Apocalipse, João vai ter uma visão. O anjo vai mostrar a ele e ele vai ver. Apocalipse 22, versículo 1. Abre comigo e é o último versículo que a gente para ler hoje. Capítulo 22 de Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Em 2 Reis, estava ali Eliseu, por meio de um ato profético, tornando aquela água, que era uma água para a morte, em água para a vida. Aqui em Apocalipse a gente vê João tendo uma visão, o anjo mostrando a ele um rio que jorra do trono de Deus e do Cordeiro, um rio de água da vida. Antes, o que tinha de Deus para nós era condenação, era juízo. Depois que Jesus se sacrificou por nós, pagou um preço por nós, o que tem de Deus é perdão, é vida. Assim como aquela água foi transformada em bênção, a ira de Deus foi transformada em perdão. Assim como o sal foi derramado naquela água, Jesus derramou o sangue dele por nós, a vida dele por nós. Essa é a forma como a gente pode ver Jesus em 2 Reis, capítulo 2. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.